agora seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição jovem, contexto bíblico, com o tema desse trimestre, dessa temporada que está incrível, o tema imortalidade. Estamos tentando aqui buscar a resposta na Bíblia sobre quando, como e por que a imortalidade será uma realidade para aqueles que creem em Jesus. Qual é a cosmovisão bíblica sobre esse assunto? E temos estudado aqui passo a passo, textos e mais textos, alguns que são tidos até como pretextos para poder falar o que a Bíblia não está ensinando. E a gente tem tido a oportunidade de semanalmente aqui poder aprofundar nosso conhecimento a respeito desse assunto e assim fortalecer a nossa crença, a nossa fé de que sim, tem vida após a morte, mas somente através de Cristo, da ressurreição oferecida por Cristo. Bom, a gente tem tido a alegria de poder estar aqui participando deste momento, desse bate-papo, e esperamos que ele seja aí para você, quem sabe, uma ferramenta, um recurso a mais para continuar motivando, estimulando você a continuar fundamentando a sua fé na palavra de Deus através do estudo da lição. Tá bom? Bom, eu tenho a alegria de estar aqui com um grupo especial, estamos no nosso terceiro episódio juntos, e eles têm sido, assim, fantásticos, eles têm colaborado bastante para o nosso entendimento aqui da Bíblia, a cada tema, e tem sido muito agradável poder estar com eles aqui também. Eu tenho a alegria de estar aqui com ele, nosso líder aqui do distrito de Hermelino Matarazzo, Jacuí, né? Vila Jacuí, tá? Jacuí. Hermelino é a sede, não é isso? Não. Jacuí é a sede. É isso aí. Mas pastor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, é muito bom estar com você e esperamos que Deus continue lhe usando aí para que através das suas ideias e insights com base na Bíblia, a gente estimule mais jovens a continuarem crendo nessa esperança que nós tanto alimentamos no nosso coração. Bem-vindo mais uma vez, tá? Olá, pastor Fabrício, Marcelo, Vitória. Pastor, na último episódio que nós tivemos aqui, eu orei por vocês, né, por mim, mas também eu gostaria de mandar um alô para a sua equipe aqui que tem nos atendido tão bem. Essa equipe aqui, é top, hein? Comprometida, rapaz, é incrível. Abençoe aí essa equipe aí que tem nos acompanhado. E aproveitar, mandar um abraço também aí para o distrito de Vila Jacuí, todos estão nos assistindo. Mandar um abraço também para minha esposa. Olha também, isso, né? Eli, rapaz. Pastor Cláudio não brinca não, hein? E eu queria deixar meu Instagram. Olha aí, até que enfim, gente! Instagram. Eu pensei que não ia saber o Instagram do Pastor Cláudio. Não ter 3 semanas aqui gravando direto, vai falar agora, cara? Não, mas é que me falaram que ia aparecer e tal, não fica falando muito. Falei, não, mas agora eu quero... Não, eu acho que você tem que olhar para aquela câmera ali e diga para a pessoa... Então @teologia catarse. Você vai me encontrar lá, aí tem lá as atividades. Repete aí que não é fácil não, repete aí, vai lá. @teologia catarse. Se você quiser saber, vai lá que tá explicando o negócio que é. É denso lá, hein, irmão? É teologia pura aí, viu? Prazer, meu. Segue aí, hein, pastor Cláudio, @teologia catarse, e aí você pode acompanhar vários conteúdos que ele tem gerado aí pra poder ajudar você também. Tá com quem hoje aí com a gente? Eu tô com o Marcelo, né? Ancião, né? Ancião da área missionária, ancião do trabalho missionário. Olha, eu vou fazer aqui um merchan aí pro Marcelo, porque ele aí é um dos finalistas aí do concurso bíblico... Grande Conflito. Não, finalista ou ganhador? Finalista. Caramba, você não brinca não, finalista lá. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo. Respeita aí. Vamos aguardando aí para os resultados aí. Qualquer coisa eu vou levantar o troféu aqui no podcast. Agradeço pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui. Eu mando um abraço aí para Hermelino Matarazzo. Eu tô quase mudando aqui para a igreja do APL aqui, que nós tá aqui toda semana. Nós tá toda semana aqui. Sou de casa já. Já sou de casa já. Do Fabrício Leão já estamos quase almoçando na casa dele já. Já marcou o almoço já. Eu agradeço a oportunidade. E agora eu tô aqui também para apresentar a nossa diretora da comunicação da igreja aí, que já tá tomando conta da comunicação da igreja. Você não brinca não, irmã hein? Vitorinha. Olha aí. Bom, tô aqui mais uma vez, graças a Deus. Tô muito feliz. De verdade, mandar um beijo de novo pra todo mundo. Todo mundo, gente, todo mundo. Namorado Gabriel Santos, minha mãe, Arlene Maria, meu pai, Juscelino José. Olha aí, rapaz. Aí é comunicação pura aí, viu? Comunicação, tá vendo? Pra todo mundo. E eu fiquei de apresentar, né? Olha Pastorzão aí. de novo. De novo! Aí sim. Vitória, você é uma benção. Obrigado por estar aqui, tá? É muito bom Amém. estar com vocês aqui. Obrigado pela disposição. Eu sei que alguns têm que fazer ajuste de agenda,
alguns, né? Já a terceira semana, alguns nem conseguem nem almoçar, rapaz, pra estar aqui com a gente, viu? É corrido, né? Mas a gente fica muito feliz de poder saber que o podcast é o resultado, né, da soma de dedicação e participação de todos vocês aí. E a gente tem essa ideia de ter sempre aqui, né, galera representada dos jovens, liderança da igreja jovem, né, pastores, pra gente furar a bolha, não ficar aqui só um discurso, né, uma conversa teológica, mas ouvir a opinião das mais variadas possíveis e ter, assim, um pequeno vislumbre de como a juventude, a liderança, né, os pastores pensam a respeito dos temas que têm sido organizados, né, elaborados pela igreja no mundo todo. É uma lição global, que agora, inclusive, está junto aí com o de adultos, né, o tema da imortalidade, e a gente tem sido, assim, muito abençoado em poder separar esse tempo para estar com vocês e estudar a Bíblia juntos também. Muito obrigado mais uma vez, tá? Bom, eu queria começar esse momento aqui desafiando você também aí a acompanhar a gente nas redes sociais, segue a gente lá no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhe lá todos os bastidores, a agenda da Ministério Jovem, também o conteúdo da lição da Escola Sabatina, do podcast No Contexto, tá bom? Tu pode acompanhar também no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, e acompanhar ali a minutagem, ver o local e o momento que você quer mais aprofundar seu conhecimento, e se você preferir, pode também acompanhar a gente aí e procurar lá, por exemplo, no Spotify, No Contexto. Você vai encontrar o conteúdo também em áudio do nosso podcast. Beleza? Vamos começar esse momento aqui, como é praxe aqui no nosso momento de estudo aí. Eu quero pedir aqui agora a Vitorinha para fazer aqui uma oração e pedir a Deus que nos ajude, né, o seu Espírito, para a gente conversar, bater um papo especial sobre esse tema que tá demais. Milagre em Betânia. Ora com a gente, Vitória. Então, oremos. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de estarmos aqui na Tua Santa e Doce Presença, falando do Teu amor, falando das Suas Escrituras. E eu peço, Pai, que o Senhor venha se fazer presente, nos dando sabedoria, capacitação e, se necessário, coloque palavras na nossa boca, Pai, para que mais pessoas venham ser alcançadas aqui. Amém. Que o Senhor venha se fazer presente e que nada venha ser para nossa glória, mas totalmente para a Tua glória, Pai. É isso que eu venho pedir e também agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vitorinha, pela oração. Bom, já anunciei aqui o tema antes da oração, né? Milagre em Betânia. Quem sabe seja uma das histórias mais lindas da Bíblia. Também uma das histórias mais aterradoras, né? Ou das histórias onde Deus manifestou mais poder, né? Porque quem sabe seja uma das histórias e um dos milagres de Jesus mais espantosos, né? Por toda a condição, o contexto que envolvia e etc, né? Mas é muito legal poder saber que Deus, ele tem sim poder sobre a morte, né? A gente percebe uma sequência, né, que ele faz isso, né, envolvendo várias categorias, adolescentes, né, crianças, depois jovens, depois Lázaro. Ele mesmo passa por esse processo, não é? Depois de morrer, ressuscitar ao terceiro dia. E a gente percebe que não para por aí, né? Porque parece que quanto mais desafiador é, mais poder ele demonstra, né? Isso acontece também por ocasião da sua volta. Nós estudamos na última lição, né? Quando será a questão da ressurreição e quando ele voltar. Imagine, tentando imaginar a voz de Jesus quando ele chamar os mortos, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão. Imagina, de tudo quanto é lugar, do mar, da terra virou, não importa quando morreu, nem a época. E uma multidão, né? Irá sair das tumbas com o corpo imortal. Amém. E depois de 1000 anos, essa mesma voz dará um outro comando. E todos os ímpios, né? A Bíblia quer dizer que serão como grãos de areia. Imagina? Como se ninguém pudesse contar de quantos são, né? Infelizmente, né? Eles marcharão, diz uma escritura cristã chamada Elemate, sobre a terra. Quando eles marcharem, a terra vai tremer de tanta gente perdida. Então, é incontestável o fato da Bíblia apresentar a Jesus. Sim, ele tem poder sobre a morte. E quem sabe um dos milagres que mais represente isso seja o milagre da experiência de Lázaro. Por sinal, eu queria ler logo o texto aqui. João capítulo 11 é o texto base da semana. Se você quiser ler o capítulo todo, vai valer a pena. Todo o processo, desde o momento que Jesus foi chamado para ir para atender esse pedido das irmãs de Lázaro, porque ele estava doente, né? Você percebe todo um processo repetitivo, né? Desde os seus discípulos, as pessoas, as irmãs, os judeus que estavam lá, todo mundo cheio de incredulidade, e Jesus tendo que conviver com aquilo tudo, né? Mas quem sabe o ápice, né? O texto, quem sabe, mais conhecido, que se destaca do capítulo 11, é o verso 25. Eu vou ler a partir do verso 24. Eu vou ler. Gente, é tão lindo tudo aqui, né? Mas eu vou ler aqui a partir do verso 24. Marta respondeu. Aí, verso 23. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Depois de conversar com ela.
E então ela deu uma resposta que faz até a gente concluir, de fato, quando é essa ressurreição. Ela diz assim, Marta respondeu, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Seja depois do julgamento e assim por diante. Mas Jesus agora ele quebra o protocolo e faz algo mais por aquela família tão linda e tão querida por ele, né? Verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E essa pergunta chega até nós hoje. Não só a Marta e também a Maria, logo em seguida, né? Você acredita nisso? Você acredita que eu tenho poder para fazer isso? Que eu sou de fato a ressurreição e a vida? Esse é o tema que nós iremos estudar, porque de fato, quem sabe esse seja um dos milagres mais... que ele fez muitos milagres, né? Curou e tal, né? A gente voltou a andar, né? A gente leproso, doença naquela época, doenças que não tinham cura, né? Andar sobre as águas, tudo isso é muito top, muito lindo, né? Mas esse aqui, dando, quem sabe, uma resposta à maior crise que um ser humano pode passar na vida. A gente não sabe qual era a doença que Lázaro tinha, né? Mas eles sabiam o poder que Jesus tinha, tanto que a insistência que ele viesse o mais rápido possível, né? E quem sabe um dos choros, uma das angústias de Marta e Maria, ao terem conversado com Jesus, ao se encontrarem com Cristo, ambas perguntaram a mesma coisa. Ah, Senhor, se eu estivesse aqui, nosso irmão, seu amigo, não teria morrido, né? E Jesus prontamente, né, dá uma resposta, né? E tem algumas reações que ele tem, e a gente vai tentar discorrer disso ou nisso ao longo do episódio dessa semana, que tá incrível. Voltando aqui pra tirinha, queria que você acompanhasse em casa, na tela aqui também, e você também que tá aqui, queria perguntar, tem alguém que tá aqui, já quer começar? Qual é a impressão que você tiver? Vai lá, manda bala aí, qual é, o que é que você viu aqui dessa ilustração, dessa tirinha da semana? Aí na tirinha começa, né, Jesus fala assim, ó, tirem a pedra. Você percebe que pra Jesus começar o milagre, ele dá uma ordem, né? Isso. Ele fala, tira lá a pedra. Aí a pessoa creu, foi lá e tirou a pedra. Só que a Marta, né, falou assim, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Aí Jesus fala, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então você percebe uma sequência, né? Você obedece, você crê e o milagre é feito. Olha aí, cara, é incrível. A gente olha para a mesma figurinha, cada um tem uma perspectiva diferente. É incrível, né? Isso aqui. Quem mais agora? Vitorinha, ela quer falar. Tá ali se segurando, ó. Qual que foi a impressão que você teve aí? O que coisa você conseguiu extrair? Eu olhei pra tirinha e eu já vi a questão da incredulidade, né? Que, senhor, era pro senhor ter chegado antes, né? Agora já não dá mais tempo. Ele já cheira mal, Não já tem faz mais o que 4 fazer, dias, já era, não tem como. E a gente já vê que, apesar de todas as coisas que Deus fez, apesar de todas as provas que ele fez, ele não precisava provar nada, mas... E elas foram elas testemunhas, ainda... né? Eles foram Sim, testemunhas, né? Exatamente. Ainda Eles tinham ainda dúvidas, né? tiveram dúvidas. Pastor Cláudio, Paulo de Tarso. Eu vejo aqui a literalidade da ressurreição, né? Eles falaram aqui os milagres que Deus, né, fez ali e tal. Aqui é a literalidade, né, da ressurreição. É um bom case, né? E de sucesso, né? É um spoiler, né, do futuro aí, como é que vai ser. Deus falou, nós sai. Contrariando todas as expectativas humanas, né? Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que humanamente não dá para acontecer, não dá para fazer, não dá para reverter. E esse milagre de Betânia é a prova de que não há nada que Deus não possa reverter. E pastor, também você vê que é uma resposta da lição anterior, né? Porque se fosse ressuscitar em outro corpo, tipo na questão fosse um espírito, é meio esquisito, né? Poxa, veio o mesmo corpo. A ressurreição então mostra que vai ser um corpo transformado. Então, e o mesmo corpo lá, todo enfaixado, era ele mesmo. Podia ter falado, acho que veio um corpo tipo diferente, né? Separado assim. Mas você percebe que Deus vai restaurar, vai dar um novo corpo no mesmo corpo que o mesmo corpo, restaurar, mesmo corpo. ressuscitar é o mesmo novo corpo. No mesmo corpo. Interessante. E é interessante, né? Porque acho que é um dos poucos textos bíblicos que uma irmã ora por um irmão que já está morto. Né? É verdade. Eu acho interessante, né? É interessante, né? Como, e quando ela ora e diz que crê que o irmão dele pode ressuscitar. Que sabe uma lição espiritual muito linda para nós, né? Tem muita gente, tem aí gente, né, do seu lado espiritualmente morta, né? Pais orando por filhos, e tanta gente aí que olha pro lado e imagina que não, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui já tá morto há muito tempo, isso aqui, né, não tem mais nenhuma sensibilidade, né? E quando a gente ora por pessoas que a gente sabe que tá morto espiritualmente, né, é incrível, né, como Deus, ele atende, né, nossos pedidos de oração. Só que aqui é literal, né? É totalmente literal. E o milagre, segundo a Bíblia, já de cara, nesse milagre de Betânia, que é um milagre extraordinário,
Jesus já deixa claro bem no começo do enredo da história toda que isso é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Ninguém tenha dúvida, não só de que foi ele que me enviou, mas de que eu sou um com ele. E de fato, né, o que a gente decide fazer, ninguém pode dizer o contrário. Mesmo que a circunstância, a natureza, né, a biologia, tudo ao nosso redor diga ao contrário, né? Deus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos, né? Eu queria pedir aí o pastor Cláudio que nos ajudasse aí no contexto, né? E até a gente viveu, né, assim, muito recentemente, né, a realidade da pandemia, né? E que lições a gente conseguiu extrair disso aí, pastor? Eu queria que você nos ajudasse no contexto da lição. Esperança além da pandemia. Nos contextualize aí, por favor. Então, a lição, ela fala, né, que durante a pandemia, muitas pessoas, né, não só a lição, né, acho que a vivência que nós tivemos, né, a sociedade que nós vimos, ficou muita gente... É uma boa forma de contextualizar, né? Porque é uma coisa que a gente viveu. Todo mundo viveu no planeta, viveu isso, né? E muitas pessoas chegaram à conclusão realmente que a vida ela é muito frágil, né? A fragilidade da vida. Então, e aí as pessoas ficaram assim, se perguntando, que esperança eu tenho além dessa vida aqui? Tava almoçando com a pessoa um dia desse aí, a esposa dele trabalha no hospital, né? Lá no setor de terapia intensiva, ela dizendo que no auge, no pico da pandemia, já era tanta gente espalhada, gente no estacionamento, gente no corredor, e é um hospital bem renomado aqui em São Paulo, né? Lotado. E ela dizendo literalmente, né? Dizendo ele mostrou, né, uma imagem, né? E depois ele até apagou. E ela dizendo assim, olha, era muito difícil em alguns momentos de pico a gente ter que escolher quem tentar ajudar. De tanta gente entrando em colapso. E essa realidade, né, que você estava mencionando aí da pandemia. Aí, diante dessa realidade, a lição ela volta o nosso olhar para aquilo que nós vimos nas duas lições anteriores. Que ali nós vimos a teoria, né? Falando, olha, as pessoas, Jesus vai voltar, as pessoas, quem creu nele vai ressuscitar. Paulo tinha esse entendimento e tal. Mas tudo aquilo parecia assim muito... Teórico, né? Distante da nossa né? realidade, né? Distante. Mas agora, Jesus, então, a lição chama a atenção que ele faz 3 milagres. Ele ressuscita o filho da viúva, ele ressuscita a filha de Jairo e tal, mas alguns questionaram, falaram assim, mas espera aí, será que não teve um sono profundo ou apenas ali só desmaiou e tal? Porque a menina era bem recente, né? Consegue imaginar a cena, né? Porque quando o Jairo estava lá pedindo ajuda, né? Jesus, bom, alguém deu notícia que ela morreu, né? Não incomode mais o mestre, né? E ele vai lá, até imaginar, né? Você chegar lá, o corpo, quem sabe, estava até quentinho ainda. Não estava gelado, como é comum, né? Eu fui no velório de um garoto que morreu afogado. Toquei no corpo, gelado. Você olha assim, o abdômen travado. Tudo tá morto, né? Não tem vida. Mas aquela garota não, tava, quem sabe, até com o corpo quentinho ainda, porque era pouco tempo, né? O jovem já estava indo pro cemitério, então, como era a cultura da época, basicamente já tinha 3 dias. Havia uma crença, né, de que a alma voltava. Desde aquele tempo já tinha, né? A alma voltava pro corpo, não sei o que e tal. Não era para uma questão médica, né? Como é hoje, né? Mas era para uma questão mesmo mística, certo? De crendices. E Lázaro já está numa situação já tinha mais de 72 horas, né? Não era só indo para o cemitério como a praxe, já tinha passado. Tinha passado mais um dia do comum, já estava no 4º dia, né? E também nos ajuda a entender algumas coisas a respeito da morte. Uma delas, que as próprias irmãs de Marta, as próprias irmãs de Lázaro, Marta e Maria, só uma curiosidade, pastor, o nome Lázaro, o nome do Lázaro é El-Azar, que quer dizer aquele a quem Deus ajuda. Pense na pessoa que foi ajudada por Deus, hein? Isso, cuja ajuda é Deus, é o nome Lázaro, né? Sensacional. Mas o que me chamou a atenção é que as irmãs, elas questionaram, aqui foi falado bastante nas lições anteriores, o amor de Deus. Mas, Senhor, nós éramos pessoas muito próximas. Senhor, nós somos bons membros de igreja, nossa família, tal. Que tragédia que é essa que aconteceu na nossa casa, essa família, né? Era muito amiga de Jesus. Era o lugar onde ele parava e dormia e comia, né? Então, eu mandei te chamar lá, em vez do senhor, pelo menos mandasse um discípulo, né, para fazer oração, alguma coisa. Só ficou lá inerte, nem ligou, nem nada. Se o senhor estivesse aqui, quem sabe, uma oração, né, tal, alguma coisa assim, né? Tentando pensar em Jesus, tendo que conviver com tudo isso, né? Pois não, Então, essa lição, ela vai nos levar a ter esse entendimento do porquê da demora
o pastor falou, né, que Jesus teve que conviver com a incredulidade dos fariseus, né, e dos saduceus também, porque os fariseus até acreditavam, mas os saduceus, meu amigo, não acreditavam. Já pregavam contra, né? Já pregavam contra. E a gente vai, então, Não desdobrar aí criam ressurreição. nessa lição sobre isso daí, né? Quem sabe uma das lições incríveis aí que a gente aprende na pandemia é essa realidade, né? De que realmente a morte, ela é uma realidade para todos, né? Quantos e quantos casos a gente não ouviu, né? A gente não acompanhou, de gente que a gente olhava assim, não, nossa, de ontem para hoje, mas era saudável, era não sei o que e tal, né? E a tristeza, né? De você não poder nem abraçar, nem despedir, nem beijar, nada. Então, a pandemia de fato trouxe uma realidade para milhões de pessoas. A realidade é que a morte é uma realidade. O sono da morte é uma realidade. E por mais que às vezes a gente mencionando aqui, você tocou muito bem nesse assunto, né? A gente até clame por Deus, nem sempre ele vai atender como a gente acha que deve ser, né? Mas nem para isso está perdido, né? Isso é muito bom pensar nisso, né? A gente, resumindo a história aqui, eu acho que o contexto aqui geral aqui é a gente é mortal. Até os amigos de Jesus são mortais. Irmão, a gente é todo mundo mortal. E aí, Vitorinha, a parte aqui de compreenda, aqui viver essa realidade aqui, o capítulo vive permeado disso, né? Entre crença e incredulidade. Queria que você nos ajudasse a entender melhor isso aqui. Bom, como hoje eu falei no começo, Jesus fez muitos milagres, inclusive ressuscitou. Mas muitas pessoas até acharam que Jesus estava fingindo. Até, ó, menina, finge que você morreu aí, não foi nada. Já pensou. Eles estavam, né, vendo qualquer possibilidade para tentar acusar Jesus. E uma coisa que me deixou interessante, eu não me recordava desse ato, era que quando Jesus chegou lá e falou, tira essa pedra, e viu que as pessoas não estavam... O que ele vai fazer? O que ele tá querendo fazer aí? Não tem mais nada para fazer aí. Maria ainda pergunta, Maria, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se tivesse, ó, não tem como mais agora. Então, quando Jesus viu isso, a Maria não chegou a ver, acho que, não sei se teve outras pessoas que chegaram a ver, mas que Jesus, ele estava chorando. Ele chorou. Mas não foi em si por conta de Lázaro, foi por conta da incredulidade das pessoas que estavam ali. Porque apesar de ele ter feito outros milagres, não adiantou. As pessoas não queriam acreditar de forma alguma. Mas não tiveram pessoas que não acreditaram, mas também tiveram pessoas que acreditaram, né? Então Jesus mandou remover a pedra, Lázaro saiu. Muitas pessoas creram, mas muitas pessoas também não creram, inclusive os fariseus, que tentaram de alguma forma acusar isso contra Jesus, que eu não sei como eles pensavam pra tentar acusar Jesus como dessa duvidar, forma. Né? Não faz sentido na minha cabeça, mas eles estavam tentando buscar uma forma de acusar ele, que aquilo é loucura. Inclusive foi o Marco, né? Foi o Marco onde se reuniram pra decidir calar Jesus, matar Jesus, né? E essa parte eu acho tão interessante assim, que mexe até comigo, porque você percebe nessa situação toda que ocorreu, muitas pessoas não estavam acreditando, tava aquele questionamento tudo, mas você percebe que... A começar pelos discípulos, hein? Desde a viagem pra lá, vai morrer com ele também. Então vamos até quase apedrejado lá. Vamos morrer juntão com ele, já que quer ir pra morrer. Imagina, você tem que caminhar, tá ali aqueles 3 dias, 4 dias e ter gente dali, que era o seu grupo, ser os primeiros a duvidar. Aí você percebe que Deus, ó que loucura isso aqui que acontece. Deus, ele tem situações da nossa vida que Deus deixa a situação ficar difícil, certo? Só que e Deus às vezes não age, na situação já tá difícil e Deus não agiu. E aqui nessa história você vê que Deus não deixou ficar difícil, deixou ficar impossível. E Deus esperou ficar impossível para Deus poder agir. Então quer dizer que isso acontece também na nossa vida, sabe? Uma aplicação para nossa vida. Que às vezes tem situações da nossa vida que tá difícil. Mas parece que Deus permite ficar impossível para poder agir. E aí o milagre vem e te pega de surpresa. Você fala, eita, como a vida virou de uma hora para outra já dá água pro vinho. Pra provar que é ele que faz. Né? E aqui também, nesse evento, mostra também a incredulidade das pessoas. Às vezes tem pessoas que, se Jesus viesse hoje, ressuscitasse, elas estariam com o coração tão duro como estavam aqueles fariseus, entendeu? Porque o que aqui fala? É que eles não queriam que Jesus fizesse o milagre para que as pessoas não viessem a crer nele. Eles não queriam abrir mão do poder, do prestígio, de tudo mais, né? Em prol de Jesus, que eles consideravam um carpinteiro, uma pessoa simples, aquilo mais. Por mais que Jesus fizesse, eles não viam ele como seu salvador. E aí hoje também tem muitas pessoas dessa maneira, que fazem de tudo
e continuam incrédulos diante das evidências que Deus demonstra. E aí, eu acho que foi você que falou, né, da união que teve entre os fariseus e saduceus, que o pastor comentou, que a partir dali, os dois grupos não se uniam. E eles se uniram exatamente para poder perseguir e desmanchar ali o ministério de Jesus, né? É um momento difícil que a gente vê, é um momento que nós estamos passando hoje, muitas vezes, que as pessoas também elas vão nessa direção, não querem crer. E Deus, ele me chama a atenção que ele vai até as últimas consequências para levar as pessoas ao arrependimento, a crerem naquilo que ele faz. Né? E um detalhe importante, né? Porque os saduceus representavam os céticos, né? Porque eles não acreditavam naquilo que era sobrenatural, especialmente nesse papo de ressurreição. É até aquele momento onde eles vão até Jesus e conta aquele caso todo, né? Se uma pessoa casada com a mulher morrer, e o irmão foi lá e aquela mulher casar com os 7 irmãos, a ressurreição que o senhor disse, que é uma mentira, na cabeça deles era isso. Isso é uma baboseira. Mas quando ressuscitarem, ela vai ser esposa de quem? Parece uma resposta, né? Nossa, Jesus, tome na cabeça. Vocês não conhecem as escrituras? E o pior, não conhecem o poder de Deus. Não há nada que eu não possa fazer. Nada. E ele dá a resposta lá no céu, não tá, não vai ter casamento, não sei o que, tal, etc. Mas assim, os saduceus representam um grupo muito forte hoje, né? Os céticos, né? Aquilo que não pode ser provado, não pode ser medido, não pode ser reproduzido com método científico, então não dá para provar, então não acredita. E eles se unem com outro grupo. Se os saduceus são representação dos céticos, aqueles que dizem acreditar que a ciência tem resposta para tudo, porque pode provar, os fariseus representam os religiosos. Que, por incrível que pareça, deveriam crer na palavra, conhecer a palavra e acreditar na palavra, acreditar que Deus tem poder para tudo, foram os primeiros a se juntarem para acusar Jesus, rejeitar Jesus e até tramar a sua morte. Mas Jesus, ele conviveu permeado, né, com incredulidade, não só entre os fariseus, mas entre o seu próprio grupo, né? Tomé e tantos outros, né? Os próximos que chamaram, pediram ajuda, Marta e Maria também estavam com dúvida, né? Estavam com incredulidade. Os judeus que foram para o velório também foram lá como curiosos, mas no fundo, vamos ver o que ele vai fazer. Não vai conseguir fazer nada. Vamos comprovar que ele é uma farsa mesmo? Não é? E os próprios judeus e fariseus, né, religiosos, saduceus, que estavam ali no fundo para aproveitar qualquer oportunidade para fazer as pessoas duvidarem de Jesus. Logo após isso, né? E aqui na lição fala que logo após isso eles planejaram matar Jesus e matar até Lázaro. Ele acabou de até lá tá de novo. Morrer de novo. Foi o único homem que morreu 2 vezes aí na Terra. Já pensou? Morrer 2 vezes. Pra você ver que não, até, né, nós pensando na questão de religiosa, quando nós fazemos algo bom também, vai levantar oposição. Nós não vamos agradar a todos. Por isso que fala que Jesus não agradou a todos, né? Jesus acabou de fazer um milagre, uma ressurreição. E os rapazes planejou matar Jesus e até aquele que Jesus ressuscitou. Uhum. Que loucura. Né? Mas outro ponto importante, né? Mesmo esse, porque essa questão do milagre, né? Tinha, assim, esse conflito claro entre crer e incredulidade, né? Entre acreditar e não acreditar. Mas é muito bom, embora saber que existe todo esse clima de incredulidade, né? Quando o milagre foi feito, muitos acreditaram em Jesus. E passaram a crer. O texto faz testemunho aqui, muitos passaram a crer em Jesus por conta daquele milagre. Mas, que é uma lição importante, né? Eu queria até que vocês nos ajudassem a pensar nisso aqui, né? Por que milagres sobrenaturais nem sempre é o melhor caminho ou recurso que Deus usa para fazer alguém crer? Porque esse momento aqui é uma prova, né? De que se milagre fosse a solução para tudo, porque o milagre é desse, ainda não acreditar. Por que esse não é o melhor recurso ou, quem sabe, o mais eficiente para fazer alguém passar a crer? Eu acho que faz a gente deixar de ter foco em Jesus, na pessoa de Jesus, e faz a gente ter foco apenas no milagre, no que ele faz. E eu não acho isso certo. A gente tem que focar no que a gente segue, a gente tem que olhar para Jesus, amar a Jesus pela pessoa que ele é, não pelas coisas que ele faz. E também, pastor, ficou claro o objetivo do milagre. Esse milagre, ele teve objetivo. E quando o milagre não acontece, muitas vezes, um próximo milagre, ele traz incredulidade para as pessoas. Né? Ela traz decepção. E outra coisa, a pessoa também ela quer viver constantemente de milagre. Então, fez um milagre hoje, amanhã tem que acontecer um novo milagre e tal. Vira um vício.
Vira um vício. Vira um vício. Ou, né? de certa forma, até não reconhecer aquilo que é milagre, né? Porque é um milagre a gente crer em um Deus que a gente nunca viu. Né? A gente crê na palavra, né? Crê na ressurreição, a gente nunca viu. Mas a gente acredita, né? Que o Senhor tem poder para isso. É muito perigoso quando você baseia a sua fé em milagres. Porque se milagre, de fato, fosse um recurso, o único recurso para fazer alguém se converter, passar de incrédulo para crente, não teria um incrédulo no mundo. Porque Jesus fez milagres incríveis, faz todo dia, e mesmo assim tem pessoas que não acreditam. Então, quem sabe a maior frustração e a razão pela qual Jesus, de certa forma, chorou, e esse é um dos motivos, é óbvio que chorou porque seu amigo tinha morrido, mas assim, a dor de Jesus, seu espírito se comoveu, né? Ficou consternado. E ele, de fato, segundo a Bíblia, chorou porque tinha gente que estava ali, apesar de tudo que ele já tinha feito, do que ele iria fazer, mesmo assim, não iam acreditar. E fala que ele já estava visualizando lá na frente o que essas próprias pessoas iam fazer com ele. Já né? sabia de tudo. Já sabia de tudo. Ele falou assim, essas pessoas estão aqui e tal, e ele via que tudo que eu fiz rejeitaria ele, depois viria as evidências, até quando chegou em Estevão, que houve então ali a perda do privilégio dos judeus, e ele constantemente trabalhando, mais nada. E é interessante, né? Porque, Marcelão, mas tem aqui a parte do comente, né? Sim. Ele fala sobre a conexão de Lázaro, que Jesus contou uma parábola, né? Inclusive usa o próprio nome do tal do Lázaro. E ele faz uma parábola, né? Das 11 vezes que aparece a palavra, né? Inferno ou morte, né? Essa está inclusa ali a parábola de Lázaro, né? Qual é a conexão entre as duas coisas? E o que Jesus queria ensinar com a parábola de Lázaro, que teria a ver com esse milagre que ele faria depois? Você percebe que na parábola de Lázaro e nessa morte de Lázaro, o que aconteceu aí? Você percebe que depois do fim do texto que Jesus fez a ressurreição, as pessoas queriam matar Lázaro. E você percebe que nessa parábola, Lázaro também morreu. Uhum. Só que fala que, aí Jesus dá um contexto lá, que era para eles crerem no finalzinho da parábola, que era para crer em Moisés e nos profetas, aí eles iam crendo tipo, na questão da ressurreição e da salvação lá. Só que, aí entrando na questão do Lázaro, vamos pensar que aquela parábola fosse literal, que todo mundo interpreta que aquela parábola é literal. Então quer dizer que Jesus tirou Lázaro de um lugar muito bom, que estava lá no seio de Abraão, e falou, Lázaro, chega, acabou a moleza, vai voltar para a terra para morrer de novo? Aqui você percebe que Jesus não está querendo mostrar isso na parábola. Ele está querendo mostrar que era para eles crerem nos profetas. Que os profetas estavam falando do Messias. Que aquele propósito de todo aquele milagre de Lázaro era para os judeus acreditar que o Messias tinha chegado à Terra. E outra coisa também, aqui fala que também para mostrar que a incredulidade deles era tão grande que se o próprio Lázaro, né, ressuscitasse ali na parábola, eles não iam acreditar. Né, que a incredulidade deles estavam... Porque Lázaro tinha ressuscitado. Porque eles não acreditaram. Porque esse era o pedido. O pedido era assim, manda lá que Lázaro vá lá avisar meus irmãos. Não vai, não tem mais outra. Primeiro, não tem outra oportunidade de mudar de lado. Isso é um ponto da parábola, né? Uhum. E segundo, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, eles não ouvem nada. Aliás, eu mandei meu filho e eles não acreditam. Então, essa relação é interessante, porque como ele usa a realidade de que as coisas são decididas em vida, né? E que a vida que a gente leva tem consequências, não é isso? Sim. E de que dependendo de como me relaciono com o que Deus deixou escrito para nós, a gente vai ter um final, certo? E é interessante, né? Porque essa relação, né? Embora o texto use os mesmos nomes, né? Lázaro é a prova viva, né? De que para ter vida de novo, né? Para voltar a ter uma nova chance e viver novamente, só através de Jesus. Só através da razão pela qual a lei e os profetas foram escritos, né? Que era para falar de Jesus, aquele a quem Deus enviaria, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que fala, quando Lázaro saiu do sepulcro, ele não contou nenhum relato sobre o que havia acontecido enquanto ele estava morto, porque não há memória na morte. Legal. Então, mais uma prova de que... Nossa, eu tava lá no seio de Abraão, tava tão top, mas o Senhor me chamou, eu tive que vir. Né? Poxa, não tava foi, num lugar tão bom, o que eu tô não fazendo foi Lázaro, aqui? sai daí do fundo do poço, também não foi Lázaro, desce, né? Foi Lázaro, sai para fora, porque ele estava ali, né? Soninho. Sem consciência, sem nada, né? E essa é uma promessa que Deus faz a cada um de nós, né? Até ele sozinho no finalzinho também, assim, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vier, que vira o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei
no último dia. Então, crer em Jesus, a despeito dos milagres, é a única forma da gente ter vida e vida eterna, né? Sim. Pelo menos essa é a descrição aqui. E aí faz uma relação com a lição passada. Lembra que também Paulo falava no último dia, no momento certo. Então, mais uma vez aqui, Jesus confirma. Eu vou ressuscitar, mas é no último dia. No último dia. Lázaro já é a prova disso. Sim. Mas, no geral, é no último dia, né? Sim. Interessante, bem legal essa questão. E depois a gente vai experimentar também, vai ter um momento que vai estudar um pouco mais a fundo a questão da parábola do rico e Lázaro. Mas é bem interessante a forma como antecipadamente Jesus já usa uma parábola para tentar já descrever o que ia acontecer um pouco mais na frente. E a reação seria basicamente a mesma, né? Mas o que temos que aproveitar é em vida. Essa é a grande lição aí da parábola do rico e Lázaro. Bom, chegando aqui a questão aqui do hipertexto, a palavra-chave da semana tá bem legal, né? Eu queria, de certa forma, pedir a vocês que nos ajudassem aqui a construir essa rede semântica, né? E até a própria lição aqui de quarta-feira, né, na parte do compare aqui, a gente vai comparar alguns textos e construir juntos aqui, enriquecer, né, o tema, ou a lição, a palavra-chave, que é a palavra reviver. A lição menciona aqui, bem interessante, ela diz assim, olha, a caminhada cristã exige mais do que um bom coração para dar um resultado final de vida eterna. Né? Saber das razões da nossa fé faz total diferença, especialmente quando lidamos com dúvidas do outro, né, ou dos outros, né? Apesar de vivermos de uma época cujas opiniões falam mais alto do que a verdade, não podemos ensinar aquilo que mal aprendemos. Por isso que é tão importante termos convicção da nossa fé. Saber o que Jesus queria ensinar, por exemplo, com uma parábola como essa, né? O que ele queria ensinar com a experiência do milagre de Lázaro, né? O que estava em jogo ali. E envolvia decisão de crer ou não crer e assim por diante, né? Sim. Então a gente é muito tentado, né, a querer, de certa forma, ou falar o que a gente acha, o que a gente sente, não é? Ou, quem sabe, até fundamental querer explicar para os outros algo que a gente nem entendeu ainda. Certo? A gente quer, às vezes, ensinar para os outros algo que você nem tem convicção ainda. Então, estude e tenha suas próprias convicções, né? Amar o próximo não tem que ver apenas com realidade, realizar caridade, incluindo inclusão ou ações sociais. Amar também é dividir com o outro aquilo que faz sentido e promove a esperança. Contudo, há muita gente que tem me falar de sua fé, por considerar que isso é um ato de colonização, né? Não vou falar do que eu vou colonizar a pessoa, eu não posso interferir, não posso ser inconveniente. E o que Jesus fez não foi isso. Jesus, quando ele veio ensinar sobre a realidade da morte, ele ensinou, ele morreu, dormiu, não, ele morreu, mas eu vou ressuscitar, e para ressuscitar vai funcionar assim, assim, assim. E compartilhar isso sem medo, sem vergonha, com respeito, é claro, mas temos que compartilhar a nossa fé. E pastor, é o que Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse partilhar é uma ajuda para as pessoas conhecerem a verdade e se libertar, porque na realidade elas pensam que estão livres. Mas Jesus mesmo falou que só estaremos livres se o Filho o quê? Vos libertar. Né? E esse compartilhar é ajudar as pessoas a se libertarem. E a ordem dele, né? Ir de fazer discípulo, né? Ensine, compartilhe. Ensine tudo que eu ensinei a vocês, compartilhem tudo, né? E quem sabe seja extremamente útil a gente compartilhar isso. Por quê? Porque a gente está vivendo, nesses momentos, o momento mais frágil da vida do ser humano. E é justamente aí que temos que compartilhar o que Jesus pensa sobre a morte e sobre a vida eterna. Tá bom? Palavra reviver, textos aí, qual é a palavra-chave? Queria que começasse aqui pela Vitorinha. Aliás, Cláudio, pastor Cláudio, qual é aí o texto que você queria compartilhar com a gente? Qual é a palavra-chave? Crer. João 6:40 diz assim: de fato a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, amém, que top. E para reviver tem que crer, né? E quem crê em Jesus já tem a promessa garantida. Fantástico, beleza. E agora vamos aqui para a Vitorinha. Qual que é o seu texto? Qual é a palavra que você queria destacar? Jeremias 51:57. E eu queria, destacar sono eterno. Bom, deixarei embriagados os seus princípios, os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão um sono eterno e não acordarão.
diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. E aqui meio que cita as consequências, né? Da gente, calma aí. Iniquidade, né? Não, é Incredulidade. Exato, não queria sair. Vai virar meme isso aí, hein? Brincadeira. Mas é interessante, porque o contrário, né? O pastor Cláudio falou assim, olha, para reviver, a condição é crer, né? E ao contrário disso também é verdade, né? E Deus até faz um veredito, né, sobre os reis da terra, né? Olha, vocês irão passar pelo sono eterno por não acreditarem em mim, porque eu sou soberano, eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores, né? E aí, consequência de não crer é o sono eterno. Isso. E não acorda mais. E o meu, a palavra-chave seria acordado. Acordado? Como assim? Vai lá em Salmo 13, verso 3, que fala assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Olha, que interessante, parecendo que Davi tinha a mesma expectativa de Paulo. Parecendo que era para Deus voltar e levar ele para que ele não durma o sono da morte. Ou da morte eterna, né? Ou da morte eterna. Que ele livrasse ele do sono eterno. Isso. Esse aqui, reis irão ter que passar por não submeter a sua vida ao verdadeiro rei, né? Isso. Então é verdade, né? Pra gente manter a nossa vida convicta de que a gente pode viver sem passar pela morte eterna, a gente pode recorrer a Deus crendo de que ele vai e pode e tem poder para nos livrar disso, né? Isso. Eu coloquei aqui a palavra reviver, coloquei também aqui a palavra ressurreição, despertar, acordar, de que de fato reviver, como foi na experiência de Lázaro, é um grande milagre sobrenatural e que só é possível através do poder de Jesus, né? Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem fórmula, né, que a gente possa fazer, né, algum tipo de máquina que a gente possa inventar. Sei que alguns são fãs aí de alguns filmes aí, né, que inventam esses esquemas assim e tal, né, do que pode acontecer para alguém garantir a vida no futuro. Não, tudo isso é papo furado. Para ter vida de verdade, para reviver, para voltar e ser ressuscitado e ter vida eterna só através do poder de Jesus. Amém. Tá certo? Bom, na parte aqui, finalizando aqui, caminhando para o final, que o pastor Cláudio nos ajudasse aqui na parte do compartilhe. Segurando. Seguro em seus braços. Como ter uma vida segura nos braços de Cristo? Até queria inventar e colocar aqui mais uma perguntinha, até aqui na lição aqui da parte do compartilhe. Mais do que uma teoria, como a ressurreição é uma realidade para você? Você que é um pastor, um pregador do evangelho, como é que isso tem se tornado assim, uma realidade para a sua vida particularmente? Então, eu entendo que Jesus, ele tem vida original em si mesmo. E através dele... Não derivada, né? Não derivada, nós temos a vida eterna, né? Aconteceu um fato comigo, eu fui fazer um sepultamento aqui na cemitério aqui próximo, na Vila Alpina, e ali eu acho que o pastor conhece ali, né? Então, e eu estava realizando um sepultamento e estava numa sala, lá são várias salas, e havia uma sala, duas depois da minha, estava lotada, e o pessoal estava gritando, chorando muito, desesperado, aquela coisa toda, né? E eu estava aguardando ainda alguns familiares chegarem, e eu falei assim, olha, eu vou ali e já volto. Aí eu cheguei assim, bem de mansinho, fiquei olhando assim na porta, né? E vi o pessoal debruçado em cima do caixão, chorando lá e tal. Aí eu perguntei, quem é o familiar aí? Aí alguém falou, aquela senhora ali. Aí eu chamei ela no canto e falei assim, olha, eu sou pastor. A senhora me permitiria falar algumas palavras aí, né? Aí eu cheguei assim, todo mundo chorando, de supetão, eu falei assim, olha, vocês podem continuar chorando, mas eu posso falar uma palavrinha, um minutinho? Aí todo mundo olhou assim pra mim e falou assim, quem é esse daí, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu sou pastor e eu gostaria, se vocês permitissem, de ler um texto aqui da Bíblia. Aí eu perguntei quem era a senhora que estava no caixão, eu fiquei sabendo que era a avó, por isso tinha um monte de jovens, várias pessoas ali. Aí eu falei assim, olha, eu sei que vocês têm um carinho muito especial para a avó de vocês, mas eu gostaria de dizer algumas palavras aqui que eu creio. E comecei a falar, e falei, expliquei tudo, né? E aí peguei, fiz uma oração e saí. E continuei, fui para fazer o velório que eu havia ido realizá-lo. Não ouvi mais barulho, não ouvi mais nada. Aí naquele momento, mais uma vez, né, eu falei assim, puxa vida, né? O que é a palavra de Deus? Maravilhosa, né? Porque muita gente estava ali desesperado, sem saber o que ia acontecer com a avó, ou para onde que ela iria, né? Várias perguntas estavam inquietando ali aquelas pessoas. E a palavra de Deus trouxe o conforto. Então, para mim, a palavra de Deus, eu tenho na minha vida, eu tenho pessoas queridas que hoje descansam no Senhor. E eu
creio em Deus que um dia eu tenho o privilégio, quero ter o privilégio de revê-las, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso Deus nos convida, né? Até a experiência do próprio Cristo, né? A trabalhar enquanto é dia, Enquanto né? é dia. E trabalhar enquanto as pessoas podem ouvir. Por exemplo. E terminando aqui, porque aqui fala seguro em seus braços, eu creio que é isso, né? A gente está seguro. Seguro é você se largar. Quando alguém te pega no braço, é você se largar e confiar e deixar que a pessoa vai te conduzir. Aham. E é isso que Deus deseja, né? Pastor, isso aqui é tão profundo, porque eu pensando, né, refletindo sobre esse texto de quinta, que fala assim, ó, segura em teus braços. Tá falando que nós estamos seguros no braço de Deus. Sabe por quê? Porque todas as nossas necessidades, Deus tem uma solução. Se nós estiver com falta de pão, o que Deus fala? Eu sou o pão. Se você tiver com sede, o que Deus fala? Eu sou a água. E se eu estiver morto? Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, tendo Jesus, tem tudo, Tem né? tudo. Qualquer necessidade que você tiver, não importa o que você está passando, Deus, ele é aquilo que a gente precisa. Nós estamos seguros. E é uma realidade, né? Então, é incrível, né? Não só o simples fato de compartilhar, que é o que Cristo foi fazer naquele dia, né? Sim. E é interessante, faça isso enquanto tem vida, né? Eu acho interessante, né, Jesus falando sobre isso, né? Porque vem a noite, na noite não dá para trabalhar. E ele se referindo à morte, né? Então eu vou fazer isso enquanto eu tô vivo, porque eu sei, ele falava, já prefigurou ali, eu sei que eu vou morrer. Então eu vou trabalhar enquanto é vida, enquanto tem sol, eu vou compartilhar essa minha mensagem de esperança, é o que eles pedem, porque para tornar isso uma realidade em nossa vida, para isso de fato ser realidade, é só quando você realmente tem coragem de ir no lugar de gritaria, de dor, e olha, eu vou compartilhar algo aqui que faz parte da minha realidade e quero que isso faça de vocês também, faça parte de vocês também. E isso é sensacional. E esse título, ele me chamou bastante atenção, foi algo bem impactante, seguro em seus braços. Foi algo que já me confortou de primeira, assim. E uma coisa que eu queria como que é? Compartilhar? Destacar. Jesus era tão plenamente vazio do próprio eu que não elaborava planos para si. Jesus, ele sempre, na sua vida, aqui na Terra, todo momento, cadê Jesus? Tá orando? Cadê Jesus? Tá fazendo isso? E ele sempre buscou a fazer a vontade de Deus. E ele sempre colocava Deus em primeiro lugar e também as pessoas que estavam ao redor dele. Em diversos momentos podemos ver isso. E Jesus estava seguro nos braços do Pai. Jesus, apesar, no Getsemane é um exemplo. Uhum. Jesus ora. Jesus, Deus, se for possível, Pai, se for possível, me tira esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E Jesus, ele se entregou nas mãos do Pai e é algo que mexe bastante. Uhum. Até na sua morte, né? Ele faz isso, ele se entrega a Deus. Pai, eu entrego a ti o meu espírito, né? E essa é, quem sabe, a grande lição que ele quer fazer, né? O que é que a gente tenha, alimente a nossa vida, né? O que ele queria com Marta, né? E Maria, ele se entregue, confie com os discípulos, né? Com as pessoas. E ele era o exemplo disso, né? Né? O exemplo de alguém que compartilhava aquilo que acreditava, por ser ele a própria vida. E aqui destaca para nós de novo, né? Viva uma vida entregue a Deus, confie em Deus, não tenha medo nem da morte, porque para a morte já tem solução. Você ia falar? Eu só ia destacar que ele também falou na hora da morte, perdoem porque eles não sabem o que fazem. Mais uma vez, mais uma prova de que ele está se importando com aquelas pessoas que estão ao redor ali. Uhum. Podemos confiar sim nos seus braços, né? Por alguém que vive o tempo todo assim, né? Por a gente. Por isso que a crença na ressurreição é sim, gente, o fundamento da nossa fé. Não podemos anular essa realidade, tampouco tirar ela da nossa base, de tudo que a gente acredita, porque de fato, sem crer nisso, tudo perde o sentido na Bíblia. Não faz sentido nem crer em Jesus, tampouco na sua volta, numa vida reta, numa vida que abençoe e assim por diante. Concluindo aqui, eu queria ouvir de vocês as considerações finais aqui. O tema da lição final aqui, vamos chegar a um consenso juntos aqui, né? A ressurreição e a vida. O que vocês queriam destacar disso aqui? Inclusive, já aproveitar e dar suas considerações finais, né? Por que Jesus chorou, né, no túmulo? São perguntinhas aqui na sexta-feira, achei bem legal, né? Que evidências temos de que João 11... de que Marta e Maria não entenderam que Jesus era o Messias no sentido mais amplo, porque elas duvidaram, né? Elas também duvidaram, né? Porque Jesus orou ao seu Pai no sepulcro de Lázaro. Jesus tinha em si mesmo poder, então por que ele pediu para Deus? E é interessante esse propósito pelo qual Jesus veio aqui, se mencionou agora há pouco. Até na sua morte, ele viveu o tempo todo submetido à vontade do Pai. Pode começar? Pode. Não, a primeira pergunta sua, né? Por que Jesus chorou? Então, Jesus chorou porque, até não acho comentando esse verso, ela fala que ele estava chorando porque muitos que estavam ali vendo
estavam tramando a morte dele. Mesmo vendo aquela ressurreição, saindo dali, eles iam mesmo assim tramar a morte de Cristo. Por isso que Cristo chorou naquele momento. E não acreditaram, né? E não acreditaram. Beleza aí, pastor Cláudio, Vitorinha, considerações finais aí. A minha consideração final é que talvez a gente esteja falando para alguém, né, que está passando por um momento difícil, de dor, de tristeza, de choro. É um texto de Salmos que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E essa é a promessa de Deus para nós, né? A ressurreição vai ser a alegria final, ponto final, né, de tudo. Sensacional. Vitorinha? Eu queria voltar para o que o Marcelo falou um pouquinho no início, que Deus, nada é impossível para ele. E como você falou, ele fez através do impossível para tentar demonstrar para eles que ele era poderoso, né? Que Jesus, ele era a ressurreição em minha vida. E a gente pode usar aquele texto, quem em mim crê vai ter Ou a quem vida crê em mim, eterna, né? A vida né? eterna. Então, e também nada é impossível para aquele que crê. Então a gente pode destacar bastante isso, que Deus, ele realiza o impossível, né? Nada é impossível para ele. Não tem nada que você fale, Deus não consegue fazer ele isso. está no controle de tudo, né? Quando a gente vê isso, até momentos em que, né, ele foi ameaçado de morte, apedrejamento, aquela confusão toda, ele dizia, claro, ainda não chegou a minha hora. Até ao momento de entregar a vida por nós, ele fez com consciência, né? E é uma prova pra gente de que tudo o que acontece em nossa vida, para aqueles que acreditam nele, está sob o controle de Deus e não há nada que ele não esteja supervisionando, liderando. E tudo que ele espera da gente é que a gente vive uma vida submetida à vontade dele. Como ele vivia com o Pai o tempo todo, né? Posso falar uma palavrinha final, pastor? Vamos lá. Rapidinho. Que por isso que Paulo fala, né, lá em Romanos 8, 18, que ele fala que os sofrimentos aqui que nós tiver aqui na terra não pode ser comparada com a glória que será revelada em nós. Então quer dizer que a ressurreição é a solução para todos os nossos problemas. Não importa o sofrimento que a gente passar aqui, quando nós ressuscitar e ver Cristo, tudo vai fazer sentido depois. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para chamá-lo do sepulcro. Chorou porque muitos dos que pranteavam Lázaro em breve tramariam sua morte, daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes os incrédulos judeus eram de interpretar devidamente suas lágrimas. Lembra que eles falaram? Tá chorando, deve ser porque ele tá chorando por causa do seu amigo, né? E nem eles imaginavam, né? Pelo que Jesus estava chorando, né? Sim. Bom, quem sabe a gente esteja aqui falando com alguém, algum jovem, né? Que por alguma razão seja motivo, né? De choro para Jesus, porque a despeito de tudo, do controle do poder que ele tem, dos milagres que já fez na tua vida, por alguma razão você ainda tem resistência e não acredita de que ele tem o controle e o poder para fazer o que quiser. Então eu queria desafiar você, de alguma forma, a submeter a sua vontade a Deus, a crer na sua palavra e não ser um motivo de choro para Jesus. Deixe a incredulidade e creia no poder de Deus, que tem poder para ressuscitar e para mudar qualquer realidade. Eu queria terminar aqui pedindo Marcelo que fizesse uma oração final e para que esse conteúdo desses insights, bate-papo, de alguma forma faça sentido para alguém, motive alguém a se voltar para a palavra. Beleza. Oremos então. Querido amado Santo Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse estudo da lição e que também esse ministério online, Pai, que essa mensagem que foi falada aqui possa alcançar muitos corações de todos que estão assistindo, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que a ressurreição seja algo que nós almeje na nossa vida, Pai, porque nós sabemos que após a ressurreição, não importa o que a gente tiver passado aqui na terra, tudo vai fazer sentido depois, Pai. Que eu lhe peço essa bênção, peço fé, força, enfrentar e que nós conseguimos enxergar as obras que o Senhor está efetuando na vida de cada um aqui, Pai. Eu lhe peço todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, obrigado, Marcelão aí. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Aí, foi muito bom. Se eu estiver na próxima podcast aqui, eu já vou trazer uma cama, hein? Aí sim. Obrigado, Vitorinha, pelo esforço aí, dedicação. Obrigado aí por participar com a gente, tá bom? Fico muito feliz. E pastor Cláudio, você é bênção, hein? Obrigado aí, foi muito bem, ficou muito bem representado aqui os jovens lá da Vila Jacuí, através aqui da participação de vocês, tá bom? Pessoalzinho 10, obrigado também, pastor, que Deus continue abençoando Amém. aí o seu ministério Amém. aí, toda a sua equipe. Amém, foi um prazer. Bom, gente, chegamos aqui ao final de mais um episódio, queremos agradecer também a você que tem dedicado tempo aí para assistir, para estudar, para tomar nota, para compartilhar com seus amigos. Estamos em uma série de estudos muito relevante, importantíssimo, porque é um dos enganos mais terríveis que o diabo implantou neste mundo,
continua usando e vai usar até os dias finais. É muito importante que você saiba qual é a compreensão bíblica sobre esse tema da imortalidade. Sim, existe, mas somente em Cristo, no último dia, quando ele voltar para te dar a vida eterna. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, nosso próximo episódio aqui no seu podcast No Contexto. Até lá, tchau.